Barbosa dizia, né? Quem dá vida às constituições não é a inteligência que concebe, nem o pergaminho que as estampa. É a magistratura que as defende e dá vida. O maior desafio para a gente promover a educação judicial hoje são as imensas transformações estruturais que a sociedade experimenta a cada dia. Nós precisamos a cada dia dar ao juiz novas habilidades para que ele possa bem usar a inteligência artificial. Temos vários dilemas éticos envolvidos, para que ele possa, além de saber direito, entender que ele não pode fazer a sentença de uma forma artesanal. Sempre tem que se colocar no divã, porque todos que exercem jurisdição exercem um poder muito grande sobre o destino da vida das pessoas. Como é que se ensina, Ilan, humanidade para os magistrados? Senhoras e senhores, André Colares aqui, fundador do Mind Juice, para mais uma grande entrevista. Hoje, entrevistando um cara que eu respeito demais, que representa aquilo que nós esperamos de um judiciário justo, que respeita o devido processo legal, que efetivamente contribui para o acesso à justiça, para o sistema democrático de direito. Ele é juiz federal, é secretário-geral da ENFAM, é presidente da AJUFER, que é a Associação dos Juízes Federais, não é isso? Da primeira região. Da primeira região, e é mestre também pela USP, um grande cara, um cara que nos inspira bastante, que é um exemplo para nós e vai nos dar a honra aqui de contar um pouco da sua história. Ilan, obrigado por aceitar nosso convite, feliz demais de te receber. André, sou eu quem agradeço pela oportunidade, honra, alegria e satisfação conhecer a estrutura do Mind Juice, que você criou de uma forma muito original e buscando um pouco a transformação do judiciário, do direito e da forma como nós, operadores do direito, lidamos e nos mostramos o nosso serviço à coletividade. Primeira pergunta, Ilan, para a turma te conhecer. Quem é Ilan Presser e como você entrou no mundo do direito? Pois é, eu não tenho nenhum parente no direito, nem no 10º, 20º grau. Eu sou Ilan Presser, eu nasci no Bom Retiro, filho de imigrantes, minha mãe vem de Israel, meu pai nasceu na Itália depois da Segunda Guerra Mundial como refugiado e veio ao Brasil, se naturalizou brasileiro. Mais um que foi aqui tão bem recebido. Cresci lá no bairro do Bom Retiro, que é um bairro lá em São Paulo acostumado a receber migrantes, e meu pai médico, minha mãe estudou agronomia em Israel, mas acabou focando no lar, na educação dos filhos, e aí uma vez andando ali pelo centro de São Paulo, que é muito perto do Bom Retiro, eu passei lá na nossa academia, nossa faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fundada ali pelo imperador Dom Pedro II, junto com a co-irmã de Recife, em 1827, no dia 11 de agosto, né, que é o dia da justiça, do advogado, da fundação dos cursos jurídicos. E aí eu falei, eu queria estudar aqui. Então, um pouco a faculdade que trouxe o direito. E eu estava um pouco inseguro sobre o que eu queria fazer, difícil para um jovem decidir, né, o que ele quer, mas muito nas humanidades. E sempre gostava ali de apaziguar conflitos, de fazer um arbitramento, e aí eu acabei decidindo pela faculdade e também pelo direito. E quando você soube quando a magistratura se tornou um foco? Quando eu entrei na faculdade, eu queria magistratura. Então, eu já entrei querendo essa ideia que eu expliquei de arbitrar os conflitos. Mas isso não foi linear e estático. Ao longo da faculdade, eu estagiei, conheci a dura realidade da advocacia e como é difícil, eu ia muito ali ao Fórum João Mendes, processo de papel, me lembro da fila, e a pessoa dizia assim, qual o número do processo? Aí pegava um cartão imprensa, onde o processo estava conclusos desde 5 de outubro. Eu dizia assim, onde é que é essa imprensa? A imprensa era uma cadeira lá da secretaria que fazia as publicações. E aí, nesse meio tempo, eu pensei, vou advogar, magistratura é muito difícil, muito processo, a gente entra numa estrutura muito complexa, com a responsabilidade muito grande. E depois eu voltei à ideia da magistratura. Eu fui procurador da Fazenda Nacional por 4 anos e meio. E aí lá a gente precisa de 3 anos de experiência de atividade jurídica. Lá ficou mais sedimentada ainda essa vontade de mudar de lado do balcão, né? De ficar com essa responsabilidade de concretizar a justiça, né? Dar a cada um que é seu.
E agora, entrando no tema da nossa conversa, quando que a Infam entra na sua vida? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu sempre gostei da área da educação, né? Que até é a ideia aqui do Mindjus, né? Sempre isso me perseguiu, embora eu fiz o mestrado só ter concluído em 2024, que foram muitas mudanças de cidades por conta da magistratura e também da PFN. E aí sempre eu fiquei ligado à escola da magistratura. Então, fui coordenador pedagógico da escola da magistratura do TRF1 a SMAF por 3, 4 anos. Atuei muito na coordenação de cursos, dei muitas aulas. Quando eu fui para o Pará e também passei por Mato Grosso e Vara Agrária, o que aconteceu? Eu peguei muitos casos que tocavam a questão ambiental. E aí passei a dar muitas aulas em curso preparatório também, trabalhei em vários cursos preparatórios, e aí sempre eu pensei qual a diferença aqui do preparatório para a gente trabalhar com a magistratura. Isso me permeou ao longo de toda a carreira, né, dos 14 anos que eu já sou juiz. E aí, depois da escola da primeira região, do trabalho ali feito, veio o convite do ministro Benedito Gonçalves, que é o diretor-geral da Infam, o reitor, né? A Infam que tem o mestrado, acabou de ser avaliado pela CAPES com a nota 4, que permite a Infam até pleitear o doutorado profissional no futuro. A Infam veio naturalmente a partir, vamos dizer assim, de várias sementes que eu plantei no campo da educação judicial. Qual que é a função da Infam para o judiciário brasileiro? A Infam é uma das poucas escolas que está na Constituição. Nós temos o Colégio Pedro II, pelo Constituinte originário, e a reforma do Judiciário de 2004, emenda 45, cria a Infam, cria a Inamate e cria o CNJ. Então, tudo isso, ao meu ver, está muito relacionado. A ideia de uma escola nacional de regulação, com os conteúdos mínimos, com a necessidade de que o juiz ele tenha as habilidades necessárias para o saber ser ética, humanismo, empatia, alteridade, consideração pela relevante função que ele exerce, caminha na mesma ideia do CNJ de políticas judiciárias nacionais aplicáveis a toda a magistratura. Então, o tribunal tem autonomia? Tem. Somos um país diverso? Somos. Mas temos alguns elementos essenciais imanentes à nossa corporação sobre o qual não podemos tergiversar, né? Por que uma formação inicial? E por que essa formação tem um módulo nacional? Porque temos uma identidade coletiva nacional da magistratura brasileira e ela se compõe da ética, da necessidade de não ser forte com os fracos e fraco com os fortes, de ser a vez e a voz de quem não tem voz nem vez. Enfim, Bobbio dizia, né, na abertura da era dos direitos humanos, direitos fundamentais muito justificados, filosofados, debatidos no plano acadêmico. E a eles é necessário dar concretude. E quem faz isso é a magistratura. O Rui Barbosa dizia, né? Quem dá vida às constituições não é a inteligência que concebe, nem o pergaminho que as estampa. É a magistratura que as defende e dá vida. Claro, com auxílio de todos os demais atores que compõem o sistema de justiça. Agora, uma curiosidade, cara, eu acho que todos têm essa curiosidade. Como, Ilan, na prática, a Infam impacta na qualidade da prestação jurisdicional? A Infam faz 20 anos agora, em 2026. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Nós temos esse módulo nacional em que ensinamos a ideia de que o juiz, mais do que o saber, porque o juiz entra na carreira muito focado na ideia de uma avaliação somativa, ou seja, um campeão que passou no concurso, sabe muita lei, sabe muito o precedente supremo, mais do que qualquer juiz que está em atividade. Então, pergunto o que o Supremo decidiu. Ele sabe porque muito se preparou. Isso é um saber necessário para o exercício da função, mas ele não é suficiente. A ideia da Infam é a seguinte: quando nós estamos na escola, nós recebemos a lição e depois fazemos a prova. A Infam quer que o juiz não faça a prova e depois receba a lição. Não inverta a ordem natural das coisas. Então, o saber ser, o aspecto relacional, a ética, a comunicação não violenta, a consideração de que exercer jurisdição é
a possibilidade de transformar a vida das pessoas. A Infam quer, a partir da transformação da magistratura, transformar a própria sociedade, porque a magistratura é muito solitária. No final, é você e a sua consciência decidindo. A gente quer um ambiente colaborativo, com um propósito maior, um ambiente seguro em que o juiz possa se colocar no divã e definir quem ele é. Não é que se quer um modelo pronto e acabado de um juiz que pensa de uma forma. O juiz, a independência judicial é corolário do próprio Estado Democrático de Direito, mas esse juiz deve ter um ambiente em que ele possa construir coletivamente soluções para os imensos desafios que o judiciário brasileiro tem, que você deve aqui sempre discutir com seus convidados. E agora falando em desafio, imagino que esse é um desafio grande. Qual é o maior desafio nessa missão de educar juízes num país tão grande como o nosso e diverso como o nosso? Pois é, excelente pergunta, né? Me parece que o maior desafio para a gente promover a educação judicial hoje são as imensas transformações estruturais que a sociedade experimenta a cada dia. O avanço da inteligência artificial, a expansão do crime organizado, a desigualdade que o Brasil enfrenta porque estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Todos esses ingredientes tornam a nossa sociedade muito complexa, muito plural. E nós temos necessidades para a magistratura que entra na carreira, essa tem muito saber e precisa do saber ser, e para a magistratura que está ali há 10, 20, 30 anos e precisa se motivar, porque já dizia Calamandrei, a justiça é como a divindade, ela só aparece, só se manifesta para os que nela creem. Então, me parece que, como tudo hoje muda muito rápido e é muito volátil, nós precisamos a cada dia dar ao juiz novas habilidades para que ele possa bem usar a inteligência artificial. Temos vários dilemas éticos envolvidos, para que ele possa, além de saber direito, entender que ele não pode fazer a sentença de uma forma artesanal, porque já dizia Rui Barbosa também, justiça que tarda não é justiça, mas rematada em justiça também é emenda 45, que fundou a Infam e o CNJ, a razoável duração do processo. Então, a maior conscientização, um equilíbrio entre alguma velocidade e uma gestão adequada e também a necessidade de dar atenção aos processos e não entrar em uma burocracia. Eu lembro aqui de Hannah Arendt, no livro A Eichmann em Jerusalém. Ela cita o conceito da banalidade do mal. Ela achou que ia ver o Eichmann lá em Nuremberg, depois dos horrores do nazismo, ia ver, André, o quê? Um psicopata, alguém totalmente convertido ao nazismo. E o que ela viu ali? Um burocrata que seguia ordens, um homem medíocre, que não refletia sobre os seus atos. Então, o que a magistratura não pode ser? Não pode ser burocrata, não pode desistir diante das dificuldades que o dia a dia nos impõe. É preciso acreditar na justiça e o juiz, a juíza, tem o dever de trabalhar para a transformação da magistratura, da compreensão da necessidade de um pensamento criativo para que nós possamos superar os gargalos e as dificuldades que temos. Não podemos nos reduzir à burocracia. Esse é o grande perigo que mora em cada um de nós, André, na minha visão. E agora uma curiosidade que acho que muitos devem ter. Qual que é a metodologia de ensino da Infam? Vocês vão em loco? São videoaulas com provas? Como é que funciona isso na prática? Excelente pergunta, André. Excelente. O juiz, a juíza, chega na carreira com muito conhecimento acumulado. Nós precisamos nos valer da andragogia, que é um ensino para adultos. Valorizar todos os conhecimentos pretéritos, vivências, histórias do juiz, da juíza e fazer com que ele tenha uma sensibilização, uma noção de pertencimento. Então, na formação inicial, nós temos visitado aqui presídio da Papuda, aqui em Brasília, todos vêm aqui, conhecem os órgãos de cúpula, nós trabalhamos com o PBL, Problem Based Learning, metodologias ativas, em que o professor, o tutor, é um instigador e facilitador e o protagonista do processo de aprendizagem é o próprio cursista. E a avaliação não mais é somativa, mas é uma avaliação formativa. A intencionalidade pedagógica na Infam é a formação voltada à aquisição, ao desenvolvimento de competências pertinentes ao saber ser, a relação com outro ser humano, a consideração da necessidade de outorgar o justo concreto
com prudência, com pundonor, com respeito às partes envolvidas, ao trabalho dos advogados, do Ministério Público, Defensoria, porque senão, de novo, volta a ideia lá que eu falei do Eichmann em Jerusalém, acabamos nos reduzindo a burocratas. E o que diferencia a máquina de juiz é isso. A máquina, ela tem um LLM, você dá um input, sai o output, só que ela não tem sentimento. Então, às vezes você dá o mesmo input, ela conclui de forma diferente. Não podemos nos reduzir a máquinas e nem deixar a máquina fazer a fundamentação e a resolução do problema. Um relatório, uma atividade repetitiva, uma aplicação de um precedente já afirmado. Sim, eu não sei se você lembra, André, de um estudo lá de Israel, que dizia que o juiz com fome, ele tende a condenar mais, ele tende a ser mais duro. O juiz bem alimentado que dormiu bem, ele tende a ser mais benevolente. Temos que lembrar, às vezes, também o juiz com fome, dessa ideia que Dworkin falava do romance em cadeia. A coerência e a integridade nas decisões também legitimam o exercício da jurisdição. Na verdade, a própria Infam, a existência da Infam, quanto mais formação a gente tiver, menos corregedoria a gente vai precisar. Eu acredito muito nisso. E agora uma questão que eu acho que é legal, um tema do momento, aprofundando um pouco mais no que diz respeito à inteligência artificial. O que já está pavimentado em relação à inteligência artificial no judiciário, quer dizer, isso está pavimentado, será utilizado. E o que ainda está em discussão e o que, na sua opinião, nunca será implementado, não tem condição nenhuma de assumir aquela cadeira ou aquela função, aquela posição. Queria te escutar sobre esse tema. O Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 615 de 2025 a partir de muitos debates, o relator até era o conselheiro Bandeira de Mello, né? Muitos debates lá foram feitos. Eu acho que o primeiro grande desafio, André, a inteligência artificial muda a cada dia. Então, antigamente ela não varria da internet, a tendência de alucinar menos, a tendência de ter alertas mais quando houver risco de alucinação. Já se fala na IA não só generativa, mas agêntica, em que os próprios robôs vão fazendo os prompts, as perguntas, então cada vez mais ativa, né? Me parece que o risco da inteligência artificial no judiciário é o robô conversar com o robô. O advogado faz a petição pelo robô, o robô decide, o robô recorre, e também um risco de estratificação das decisões. Então, o STJ já pacificou esse tema. Aí sempre vai ser replicado o precedente. Mas se houver uma necessidade de alteração do precedente, uma superação dele, uma mudança nas circunstâncias fáticas, até uma nova compreensão, isso aí a gente não pode tornar estático, fossilizar o debate jurisprudencial. Esse é um grande desafio. O outro é o desafio, como o microplástico está em tudo hoje, né? Não tem, você come algo, bebe algo, tem microplástico. É o desafio de separar um pouco o joio do trigo, né? Ver o que ali, embora convincente, não necessariamente é uma verdade absoluta, no meio de uma tonelada de processos que a gente enfrenta, e ter o aspecto do raciocínio, aquela ideia. O engenheiro antigamente não tinha calculadora, ele tinha que fazer os cálculos, isso permitia que a mente dele desenvolvesse, né? Eu vi agora recentemente um estudo sobre esses cortes, esses vídeos de 1 minuto, Reels de Instagram, dizendo que nos emburrecem. Por outro lado, dissemina a informação, a gente vê menos TV, a gente vê até na questão da educação judicial. Hoje nós falamos mais em trilhas de aprendizagem, em uma autoaprendizagem. Então, me parece que a educação do futuro é assim: eu estou com um problema sobre audiência de custódia. Eu vou lá no portal da Infam, vejo tudo sobre audiência de custódia, e eu mesmo faço o ensino adaptativo. Porque a gente vê que o mundo muda tanto, e no aspecto da educação, às vezes a gente vai numa faculdade e se ensina e aprende como se fazia 300 anos atrás. Um professor fala 1 hora e vai embora. Não há como, com todos os elementos e ferramentas de aprendizagem que a gente tem, que a tecnologia nos proporciona, hoje tudo é muito rápido, como nós ainda estudarmos e aprendemos da mesma forma que fazíamos há 200 anos atrás. Agora, uma curiosidade, muito legal todo esse trabalho, uma pergunta assim difícil, que é a seguinte: como é que se ensina, Lan,
humanidade para os magistrados? Aí realmente a questão é excelente, porque ela depende da vivência, depende da aprendizagem a partir do erro. Então, me recordo quando eu tomei posse na magistratura 2012 no TRF da 5ª Região em Campina Grande. Eu fazia as minhas primeiras audiências de previdenciário, segurado especial, e aí eu mesmo fazia sentença oral, até para dinamizar o trabalho, já ouvi todo mundo. É o princípio da oralidade no juizado, que às vezes a gente vê que nem é tão aplicado assim. Aí eu ia lá, concluía. Depois eu ficava pensando, será que eu acertei? Será que eu errei? O início, a insegurança natural, né? Depois eu disse, não, eu tenho que fazer o melhor ali, com as ferramentas que eu tenho, e depois, vamos dizer, dormir tranquilo, né? Que a vida vai nos impondo muitos desafios. Então, me parece que essa questão da humanidade até tem questões assim. Quem é religioso é mais honesto? Quem estuda os 10 mandamentos vai ser honesto? Se eu ler aqui 30 vezes o Código de Ética do CNJ, os princípios de Bangalore de conduta judicial, Loman, Código Ibero-Americano, eu vou ser mais honesto? Me parece que o saber ser relacional, ele tem também um componente de você querer e de você se autodesafiar a melhorar. Eu acho que o juiz sempre tem que se colocar no divã, porque todos que exercem jurisdição exercem um poder muito grande sobre o destino da vida das pessoas. O que muda para o juiz de Bagé, no Rio Grande do Sul, para o juiz de Tefé, no Amazonas, para o juiz de Campina Grande, na Paraíba, o que muda é a competência, que é a medida da jurisdição. Mas todos, né, eu digo, o juiz como médico, ele define o destino da vida das pessoas. E essa questão da humanidade não se aprende, por exemplo, a nadar estudando propriedade química da água. Não se mata a fome lendo o cardápio. Não se aprende a ser juiz humano pensando em como fazer. É preciso conversar, ter uma postura discutativa e uma vontade, né, de se aprimorar enquanto ser humano e consciência da relevante função que ele deve não se servir não se servir do cargo, mas servir para a coletividade. Agora, uma curiosidade. Queria saber se da Infam é uma coisa que é bem legal. A gente tem empresa de educação, e então tem algumas coisas que nós percebemos aqui que surpreendem os advogados. Nas formações da Infam, ao final, você recebe aquele feedback de surpresa, assim, nossa, Ilan, eu não esperava por isso aqui foi muito legal. Muita que os juízes gostam muito, que eu leio às vezes os feedbacks, porque na verdade o cursista ele também acaba por avaliar, vocês também devem ter Sim. Isso quando vendem cursos e tal. Eu vejo que os juízes gostam muito da troca, do ambiente de diálogo e gostam muito, e aí entra nisso que você acabou de me perguntar, do professor que tem a humanidade, que tem a paciência, que tem a empatia, que escuta, que não vai lá, vamos dizer, com a mão no bolso, cumprir uma missão de falar 1 hora. Veja o seguinte, André, eu vou no médico agora, aí o médico vai me tratar mal. Não, dormi mal à noite, briguei com a minha esposa, estou com um problema com meu filho. Eu não vou aceitar isso. Peraí, eu esperei o médico aqui me atender, da mesma forma uma padaria. O juiz não tem o direito de falar, estou numa cidade de 10 mil habitantes que não tem um shopping, não tem academia com a estrutura que eu gostaria que tivesse, etc. Você tem a obrigação de servir para. Então, me parece que, da mesma forma que nós, ao olharmos o médico, ao olharmos o atendente, exigimos dele que se abstraia dos problemas pessoais que cada um de nós tem, nós também, enquanto juízes, temos que ter a consciência de que o juiz decide questões de família, questões sensíveis, decide sobre a herança, decide sobre a liberdade das pessoas, né, no aspecto penal. Quem tem essa responsabilidade não tem o direito de contagiar os seus problemas pessoais para o exercício da jurisdição. Como fazer isso? Já dizia Aristóteles, virtude não é um dom, é um hábito, está no meio termo. Nós devemos permanentemente nos policiar para o poder não subir a cabeça, para que nós tenhamos a humildade, para não perder também a compostura numa audiência e assim por diante, né? Esse é o preço de quem quer ser juiz, é ter essa vigilância constante sobre o próprio comportamento
e a humildade de decidir, porque eu estive lá em Haia, no Palácio da Paz, e lá tinha um vaso com um leão e uma coruja. Então, você tem que ter a coragem do leão, a metáfora é essa, mas a coragem do leão aliada à sabedoria da coruja, né? Isso que é fundamental, esse aspecto do leão e da coruja, não só para o juiz, acho que vocês, advogados também, são o primeiro juiz das causas, né? Então lidam com as dores do cliente, com as dificuldades. Às vezes o cliente acha que você está fazendo o corpo mole, o processo não anda, você está lutando dia e noite para que ele ande, mas a parte às vezes não tem essa compreensão. Então a empatia caminha, né, por esse terreno às vezes pantanoso. E Ilan, caminhando para o final, tem algumas questões que eu queria te perguntar sobre. Na sua opinião, qual que é o maior desafio institucional do judiciário brasileiro nesse momento? Eu acho que o maior desafio institucional do judiciário primeiro, são alguns, né, que a gente tem. O primeiro, eu diria, a celeridade, né? A sociedade muito acelerada, as partes não podem esperar 20, 30, 50 anos para que um processo seja julgado. A outra questão que desafia diariamente o judiciário, conversa também com a celeridade, mas não apenas, é a confiança da coletividade na imparcialidade da magistratura, um elemento relevante, né? Nós não temos voto, nós nos legitimamos enquanto juiz para a coletividade a partir da independência judicial somada à imparcialidade. Então a gente vê que o Poder Judiciário, historicamente, ele é mais fechado que os demais, até porque os outros precisam do voto, e a gente vê uma necessidade, um clamor da sociedade por uma maior abertura, uma maior explicação de como o judiciário funciona, como ele produz. Então, me parece que nessa sociedade, né, sociedade da vigilância, em que hoje, por exemplo, sessões não eram transmitidas no YouTube ou na TV Justiça, com essa abertura, o desafio de você estar permanentemente sob o escrutínio da coletividade se impõe. Eu me lembro quando começaram as transmissões, o juiz não queria dar explicações. Olha, está aqui minha sentença, o juiz só fala nos autos, está aqui escrito e pronto, e você vai cumprir. Mas a sociedade clama, né, por essa abertura, essa explicação. Isso é questão até de accountability. Hoje a gente vê com mais tranquilidade essa necessidade, essa compreensão de que o judiciário precisa um pouco explicar para a sociedade como ele funciona. Veja até a questão da linguagem simples do CNJ, né? Não dá para nós sermos herméticos e aquela ideia do juiz oráculo, de que falava Garapon, encastelado no seu gabinete, isolado da coletividade. Não, a justiça é descentralizada, ela tem proximidade, ela tem participação. Então, audiência pública, inspeção judicial, sociedade aberta de intérpretes constitucionais e por aí vai. A justiça, hoje, ela já tem um pouco essa compreensão. Claro que há um conflito geracional. Eu vou te dar um exemplo para terminar com isso. Eu dou aula para todos os juízes hoje que entram na magistratura, toda a justiça brasileira, né? A Infam tem 15 mil juízes sob a sua responsabilidade, os 13 mil estaduais, juízes de direito, e os 2 mil federais. Quando eu vejo juízes antigos falando assim, o juiz não pode ter rede social. E aí tem muitos juízes antigos com essa ideia, eu vejo muitos. Juiz não pode ter rede social, é uma verdade absoluta que ele tem como compreensão. Quando eu pergunto para os novos juízes antes de começar a aula, quem aqui tem rede social? Quando não é 100%, é 99%. De cada 100, 99 tem, 98 tem. Cada um usa o seu modo. Então, me parece que a rede social chegou para ficar. A gente tem que regular como o juiz usa a rede social, que é o que o CNJ regulamentou. O Supremo até está julgando esse tema agora, entendendo pela legitimidade da regulamentação do CNJ. Não dá para remar contra a maré, não dá para dizer o juiz não pode usar inteligência artificial. Ela está e vai estar em tudo, a rede social da mesma forma. Ilan, da advocacia criminal, vou te falar qual que é o maior desafio que os advogados mais reclamam e que até alguns magistrados de corte superior reclamam. O que mais se diz é os juízes de primeiro grau e muitas vezes o Tribunal de Justiça não respeitam as decisões dos tribunais. Como você visualiza esse tema?
Eu tenho feito lá na Infam até alguns podcasts, o Fala Infam, e eu toco esse assunto quando eu estou no seu lugar aí, que eu sou o host, né? Agora eu estou como convidado. Essa questão realmente é uma questão muito sensível, né? O sistema brasileiro é vertical. Nós, juízes, devemos respeitar as decisões dos desembargadores, os desembargadores dos ministros do STJ, o ministro do STJ do ministro do Supremo, quando há uma questão constitucional, que a função do Supremo é ser o guardião da Constituição. Então, realmente, os advogados, e você toca na esfera criminal, sofrem muito com isso, porque é uma luta para você conseguir os precedentes, o trabalho de convencimento. E a gente vê, às vezes, em sessões do STJ, eu tenho visto recentemente, inclusive pelo Mindjus, pela rede social do Mindjus, a gente vê ali que alguns ministros têm se queixado muito dessa inobservância do sistema piramidal de precedentes, porque com 80 milhões de processos que a gente tem em tramitação segundo Justiça em Números, com tudo que o STJ julga, você ainda ter o trabalho de ter várias reclamações voltando para a corte, de ter uma dificuldade de transformar em realidade aquilo que já foi decidido, realmente é desanimador. O CPC também determina que o juiz siga os precedentes. O nosso CPC que já tem 11 anos, né? O sistema é feito dessa maneira. Eu me lembro, eu ainda na faculdade, se discutia se súmula vinculante, súmula impeditiva de recurso, se isso era constitucional, porque feriria a independência do juiz. Tudo isso já foi superado, né? Então, cabe a nós ter essa necessidade de reconhecer o caráter do sistema e me parece até que essa questão de você deliberadamente descumprir um precedente vinculante, aí é algo que é debatido, se isso deve ser objeto de recurso, se isso deve ter uma consequência disciplinar. Parece que o sistema não foi feito para permitir essas violações, vamos dizer assim, reiteradas, de forma intencional, porque nós devemos prestígio, nós temos um sistema judicial que é caro. Temos ministros do mais elevado quilate, com trajetórias incríveis, que você tem ouvido. A decisão é colegiada, ela é amadurecida ao longo dos anos. Tudo isso demanda um cumprimento imediato. Se for uma situação de distinguish, tudo bem. Agora, você dizer, realmente o STJ fixou esse entendimento, só que eu não concordo, então vou decidir diferente. Isso não é cabível e, a meu ver, se feito dessa forma reiterada, só por uma questão de não querer aplicar aquilo que você discorda, aí me parece que pode ter até uma conotação disciplinar. Isso vale até no colegiado. Eu fiquei convocado alguns anos aqui no TRF1, então vamos dizer que eu pensava no sentido A. Se a turma, e principalmente a sessão, decidiu no B, cabe a mim, eventualmente, se eu quiser dizer como eu penso, e aplicar um entendimento que a maioria fixou, senão a gente sempre vai estar andando para trás, né? Muito bom. A advocacia tá assim agora. Feliz de escutar isso aqui. E duas questões finais. Na sua opinião, quais são competências, habilidades fundamentais para ser um bom juiz? Para ser um bom juiz, você tem que ter uma conduta ética, uma empatia, uma escuta ativa, a própria questão do humanismo, a alteridade, saber que a força do direito deve superar o direito da força, que é o que Rui Barbosa falou na oração aos moços lá na formatura de direito do Largo de São Francisco, vale para o juiz. A força do direito deve superar o direito da força. O império da lei deve superar a lei do império. Ou seja, nós juízes temos que trabalhar pelos fracos, né? Aqueles que não têm vez nem voz, para que eles possam, na última trincheira que lhes resta, ter o direito que lhes foi conferido, né? Dar a cada um que é seu, não fazer com que o direito do mais forte prevaleça sobre o do mais fraco. A audiência já está acostumada com a animação do time aí, Tailã. Pois é, faz parte. Pergunta derradeira, a última pergunta. Você é um juiz experiente, tá fazendo
podcast da Infam tem toda essa trajetória, essa caminhada, respeitado por muitos e convivendo em muitas rodas com conversas muito importantes. Eu queria te pedir um conselho pela advocacia. Qual o melhor conselho você daria para um advogado que está começando agora ou às vezes até já está na caminhada? Qual o melhor conselho do Ilan Presser para um advogado? Excelente. Olha, André, a advocacia, muitos dizem, e é verdade, não passa por um momento fácil, né? Diz que o Brasil tem mais advogados que todos os outros países, também não é verdade. A Índia tem mais advogados que o Brasil, tem outros países que tem mais. Mas, assim, diz o direito está numa situação em que não há mais emprego, que a máquina vai falar. Eu acho que você pode aí vender lenço, né? Em vez de chorar. Nós temos muitos ramos novos do direito, veja, essas questões que envolvem direito e tecnologia, com pouca capacitação, bioética, ramos em que a própria questão da reforma tributária abre um campo muito grande para atuação. Eu creio que o advogado de hoje ele tem que ser criativo, pensar fora da caixa, tem que ter muita determinação, paciência e acho que isso também vale para todo ser humano, né? Não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz com o que a vida faz de você. Então, em alguma situação de derrota, em alguma situação que você, como advogado, enxerga que houve uma grande injustiça que te impediu de ganhar uma causa, você tem que lidar com isso olhando para frente, né? Procurando se aprimorar, melhorar e não encontrar motivos ou muletas para situações difíceis. Sempre se reinventar e ter a consciência também ética de respeito aos pares. A gente vê, às vezes, que as pessoas falam, não, só dá para crescer se você for falso, se você não for autêntico. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que o caminho dos profissionais é construir credibilidade, relações que perdurem, e não apenas uma contratação de um momento. Então, se você atender bem o seu cliente, se você for além daquele básico, né, tem aquela ideia, eu sou mais tarefa, sou mais pessoas. Você chega no hotel à noite, a pessoa pode te dar o cartão, seu quarto é esse, vai embora. Cumpriu a tarefa dele. Pessoas, você diz que a 9, qualquer coisa que precisar, 24 horas aqui o atendimento, se você precisar de comida, fez uma boa viagem, se você precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição. O advogado tem que ser assim, ele tem que ir além do óbvio, e o cliente tem que sentir nele uma confiança de que ele está muito bem representado, porque afinal, às vezes a vida dele que está em jogo ali no processo, e é o advogado que tem o dever de levar isso para o judiciário, de mostrar, de persistir, né? Sem falar na advocacia consultiva também, mas persistir na defesa e acreditar no seu cliente, dar um melhor atendimento com a mesma empatia, humanismo e alteridade que é exigida do juiz. Senhoras e senhores, isso aqui é Ilan Presser, grande jurista, exemplo de magistrado e que tem feito um trabalho exemplar na educação de magistrados no nosso país. Ilan, obrigado pelo que você tem feito, pelo sistema de justiça, pela educação dos magistrados. Nós, como advocacia, te agradecemos. Além do mais, isso é fundamental para a nossa atuação profissional. Obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado por tudo que você trouxe aqui para a gente, foi muito rico. Sou eu que agradeço, André. Parabenizo você. Você pensa fora da caixa, inova, transforma, traz aqui todo tipo de pessoas. E eu sempre digo, eu que também faço essa sua função lá no Fala Infam, a gente vem aqui, às vezes, para ensinar, para gravar um podcast e acaba por aprender muito, né? Você escuta muitas visões de mundo, muitas realidades, e isso com certeza vai te tornando melhor. E você, ainda jovem, eu tenho certeza que ainda vai fazer muitas coisas impactantes para a comunidade jurídica e para toda a sociedade brasileira. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Ilan. Obrigado.